Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como você já sabe, e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, nos ajuda aqui a desenvolver os temas do programa. O convidado de hoje vai falar de um assunto bastante importante e vai nos remeter a um Guarujá de um passado bem distante, mas que precisa, como tudo a gente precisa nessa vida, ser preservado. Nós vamos falar do Instituto Santa Emília, que fica ali na Adhemar de Barros, e está aqui comigo para falar sobre isso, um cara que entende a beça do assunto, que é o fisioterapeuta João Paulo Fernandes Filho. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, mudamos o horário aí, e agradeço pela tua disponibilidade e participação no programa. Bacana, Valdir. Um prazer é todo meu estar aqui no teu programa. E vamos conversar, sim, sobre um assunto que é maravilhoso, muito gostoso, falar da história da nossa cidade, né? Exatamente. Muito legal. Ô, João, a gente está falando do Casarão Santa Emília, para quem não está habituado, não conhece, é aquele casarão que fica na Adhemar de Barros, quase chegando já na cidade, né, no viaduto ali, Exato. onde hoje, infelizmente, funciona ali também um centro de detenção praticamente, né, que é a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM, né? Exatamente aquele imóvel. É exatamente aquele dali que foi muito combatido pelo ex-prefeito, saudoso Maurício Mariano, né? Ele não queria que tivesse essa... E a Fundação Casa, a história diz que a Fundação Casa só conseguiu abrigo ali porque a família, que era a última detentora do imóvel, do Instituto Santa Emília, tinha colocado como cláusula o uso e fruto para a criança e para o adolescente. Então, foi feito um certo remanejamento e colocou exatamente ali. Então, Bom, com certeza a família, quando colocou essa cláusula, não pensou estava pensando em criança, em adolescente infrator, né? Com certeza não. Porque até havia, na época, bastante combatida a instalação da FEBEM ali, e muito se falava, né, no caráter educativo, né, de recuperação, né, da fundação, da antiga FEBEM e agora a Fundação Casa, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Talvez lá, eu acho, década de 70, 80, o interno da antiga FEBEM é muito diferente hoje do interno ali da Fundação Casa, né? A motivação de crime é totalmente diferente e a periculosidade é outra também, né? Ali também é o mesmo imóvel que funcionava até pouco tempo a Defesa Civil, né? Defesa Civil de Guarujá. Tá? E que aquele casarão, que era aquele principal ali na entrada, foi demolido, né? Foi demolido, então, que era onde funcionava a defesa, né? Exato, exato. Nós temos algumas dependências, fora o casarão principal, que são igualmente antigas e que árvores, o crescimento de árvores, tem uma seringueira lá no imóvel logo atrás, a seringueira, ela cria um tipo de cipó, né? Esse cipó, ele fez, acho que uns 10 metros de altura, ele desceu até o telhado do imóvel, criou raiz e está afundando a parte do telhado. Né? Então, realmente precisa de cuidados. E eu até acredito que você vai me perguntar qual é a motivação da gente estar fazendo um pedido de tombamento e preservação de todo esse patrimônio. Mas é engraçado, Valdir, quando a gente está dentro do imóvel, aqui no bastidor eu estava te falando o seguinte, né? A última vez que eu tinha entrado no Casarão Santa Emília foi em 1971. Eu era criança de cola, né? Um festejo junino que a gente participou ali. Eu entrei hoje, esse ano, né? O clima, engraçado que o clima é diferente da Avenida Adhemar de Barros. Você fica na Adhemar de Barros e passa 10 minutos lá próximo daquela... A energia é diferente. Né? A energia é diferente e o frescor, o silêncio ali dentro, porque tem duas fontes de água, né? Certo. E essas fontes de água, eles criam uma umidade natural, parece que você está numa cachoeira, né? Aquele cheiro de mato misturado com cachoeira. É um clima muito agradável ali, né? Ô João, você consegue fazer uma cronologia da história desse imóvel ali, desse canto todo? Sim, Que ano que a gente vai voltar aí, de volta para o passado? De volta ao passado, né? Que ano que a gente começa? Vamos pegar o nosso DeLorean e vamos voltar ao passado. 1790, tem os primeiros registros históricos. 1790. A arquiteta Patrícia puxou documentos que eles vinham do período monárquico, onde teve a primeira
instalação da fazenda. Certo. E a fazenda Santa Emília, naquela época, era o que tinha em Guarujá, porque não haviam pessoas, né? Como, por exemplo, hoje, claro, mas a fazenda de plantação de banana Banana e cana-de-açúcar. e cana-de-açúcar. É. E que se estendia, para quem está de frente para Ademar de Barros e o morro aqui atrás, o Instituto Santa Emília, você olha de frente, é tudo Santo Antônio. Né? Então, onde que ia a fazenda? A fazenda ia até a beirada do rio. Até né? o Rio Santo Amaro. Onde provavelmente era desaguada a banana e a cana. o fruto da banana e a cana. Né? Então, tudo aquilo era uma fazenda totalmente diferente de imaginar hoje, né? Então, essa fazenda, a gente não tem registro assim da propriedade? Então, o registro existe. O que nós não conseguimos ainda, a título de divulgação, né, para terem em mãos e ver quem era o proprietário. Poxa, qual será a família que era a primeira proprietária desse imóvel em 1790? Isso não tem. Existe o documento, sim, mas eu pessoalmente não vi e não achei nessa breve busca que a gente fez para saber o nome de quem foi. Só que lá em 1864, aí foi lavrada a primeira escritura. Ali também deve ter, claro, com certeza, o nome da família que era dona daquela, desse imóvel. Isso em Santos, será? Certamente. Bom, e mais para frente, depois? Aí, mais à frente, quando o Guarujá já tinha passado, porque esse período de 790 a 864, ele é anterior a fundação de Guarujá enquanto vila balneária. Nem banho de mar existia. Não tinha a vila balneária de Guarujá. Não haviam descoberto ainda as praias. A fundação da vila balneária foi em 1880, começou e aí foi para diante. O trenzinho foi instalado em 1891, né? Não sei se você sabe, só a título de curiosidade, o Guarujá foi a primeira cidade planejada do Brasil. Exatamente. Né? Planejada para ser um oásis dos ricaços de São Paulo. Exato, e foi por muitas décadas uma cidade para ricos, né? Exato. 46 casarões vindos da Geórgia, da Filadélfia. Aí, nessa época, ainda não havia a Ademar de Barros que acabaria por cortar a fazenda no meio. O único caminho era exatamente aqui onde nós estamos aqui atrás, que era a barca de Vicente Carvalho. A barca de Vicente de Carvalho com o trem, a Maria Fumaça, que ia até a Vila Balneária. Até a Vila Balneária, exatamente. João, então, prosseguindo, e depois? Aí nós tivemos, em 1947, a família de Vicente de Carvalho adquiriu o imóvel. Entendi. Né? Mas em 47, Guarujá já era um certo agito, né? Já tinha um grande movimento. E voltando, sendo redundante, aí já havia a travessia, já havia a Ademar de Barros. Já havia a Ademar de Barros. A fazenda já não era aquilo que a gente conseguiu visualizar com a tua explicação. As casas, os casarões no pé do morro, né, no sopé do morro, que é onde a gente vê ali hoje a FEBEM, né? E a fazenda toda para frente até chegar no Rio Santo Amaro, que está ali à frente, atravessando Santo Antônio. Até porque quando Santos Dumont ele tirou a vida no Grande Hotel, foi em 1930 e lá, né? Quando começou a guerra... Segunda Guerra. Não, Segunda Guerra não. A Revolução de São Paulo. Certo, São Paulo queria 32. Então, ele observando aquele jogar bombas na Ilha da Moela, aquela coisa toda, com processo de depressão e tal, ele tirou a vida no casarão. E quando aquele carro histórico que está na base aérea hoje, deveria estar em algum ponto específico, não na base aérea, né? Ele foi com esse carro pela Ademar de Barros. Entendi. Né? Então, já em 30 e pouco, já tinha a Ademar de Barros. Já existia Ademar de Barros. Né? Que ele foi aqui pela travessia de balsas aqui. E o poeta Vicente Carvalho morou lá? A gente acredita que não foi uma moradia, talvez uma moradia de lazer, né? De final de semana ou algo parecido. Mas é muito bonito. A gente vai mostrar já algumas fotos, mas eu queria que você explicasse. A gente está falando tudo isso do casarão do Instituto Santa Emília, né? Isso. Que depois do Vicente Carvalho, ele virou um centro educacional, alguma coisa assim? Então, com a doação desse patrimônio da família de Vicente de Carvalho para o Estado de São Paulo, parece que há uma cláusula
que o local deveria ser usado com frutos para a criança e para o adolescente. Certo. Né? E daí, sim, apareceu projetos sociais na área do desenvolvimento social, projetos culturais, até ambulatório médico já teve ali. Entendi. Né? Foi marcenaria, aula de música, aula de datilografia. Né? Então, tudo que até hoje nós temos o escotismo. Né? Tá. Professor Cláudio, professor Leandro, tem até um grupo, até hoje, lá dentro, numa dependência do imóvel. E é administrado pela prefeitura, por algum setor da prefeitura? Então, em verdade, ele é uma parceria do Estado com a prefeitura, mas... É um uso só que compartilhado. Nenhum nem outro tem hoje a visão da preservação histórica. Exato. E eles estão deixando o casarão totalmente largado. Você vai ver as fotografias que a gente tirou ali do imóvel. Nossa, triste de olhar. Um imóvel daquele que, se fosse seu, se olhar aquele, uma coisa mais linda. O lugar é lindo mesmo, dentro daquele lugar é lindo. Toda essa história te motivou a buscar um processo de tombamento, né? Tombamento para preservação. Inclusive, você citou uma coisa trágica, né? Que a raiz, o cipó criou raiz e já está destruindo... Isso, está fazendo peso em cima da estrutura do telhado e da parede, e está afundando. Já teve um pedaço que caiu na época da Defesa Civil, né? Sim. Tem outras coisas que estão caindo e tem mais o espaço que está toda a FEBEM ali, quer dizer, ali não tem mais nada preservado, nem a preservar, né, João? Não, tem bastante coisa. Por exemplo, o que é o principal de todo esse terreno é o casarão principal. Que é ali onde era a Defesa Civil. A Defesa Civil é aquele móvel... é aquele... É aquele de frente, isso, aquele de frente. Da Defesa Civil parece trocadilho de humor, né? E esse casarão, ele deve ser preservado. Ele é o que de 790, né? Mas tem outras dependências que poderiam abrigar novos projetos e trazer para o Guarujá, né, sei lá, o primeiro museu para o Guarujá, ainda que fosse de uma maneira tecnológica, né, com fotografias em telões, algo parecido. Poderia ser aulas de música que fossem, né? Para isso você buscou a Assembleia Legislativa, né? Exato. Queria que você explicasse aí como é que está sendo essa saga aí. Porque foi assim, foi um impulso, porque eu falei, olha, eu não tenho o que fazer, o que eu faço? Vai cair isso aí. Né? Literalmente esse imóvel vai cair, eu não vejo ninguém, nem do Estado, nem da Prefeitura, se mobilizando para isso. Entendi. Né? O que aconteceu? Eu conversei com um amigo e disse o seguinte, olha, tem algum deputado, alguma deputada que possa ajudar a gente? Tem essa. Eu peguei e procurei a deputada Marcialia, deputada estadual. Marcialia. Né? É uma deputada do PT e nós fizemos até uma dessas transmissões ao vivo no dia 7 de setembro agora, né? E explicamos um pouco mais. E ela fez a indicação, né? Então nós passamos um texto para ela e ela fez essa indicação para preservação quanto patrimônio histórico e a urgente restauração. Restauração do né? casarão. E fez questão de colocar a urgente realmente por conta da urgência que se tem de salvar aquele imóvel, né? E ela cita no documento, você mandou aqui a cópia do documento da deputada, né? O imóvel de uma época em Guarujá era formado por grandes fazendas de banana e de cana-de-açúcar, construído em estilo neoclássico, mas com características que remontam ao Brasil dos séculos XVIII e XIX. Ou seja, a importância de se conseguir aí esse tombamento, né? Exato. Você já chegou de frente para o casarão lá e olhou? Se você traçar uma linha na metade do casarão, ele é o espelho da outra metade. Entendi. Ele não há diferenças simétricas, ele é simétrico ao meio, uma coisa linda. Dá para a gente ver mais ou menos isso nas fotos? Ô, Fábio, já pode colocar as fotos para a gente? Essa daí, na verdade... Pode demorar um pouquinho, tá, Fábio? Para ele explicar. Então, essa daí não tem nada a ver com o casarão. O que a gente está comentando, essa primeira foto, é um dos patrimônios perdidos, que é aquela praça que foi aterrada e foi feita uma nova praça. E foi feita, eu acho que na gestão do prefeito Maurício Mariano. Essa era a fonte antiga. Essa é a fonte ali na Praia de Pitangueiras. Na Praia da Pitangueiras, e que ao lado tem aquele casarão que era ocupado pelo turismo. Pela Secretaria de Turismo, que também já foi para o chão. Exato, e nós vamos comentar
pessoa, olha, mas como aperta o coração, dá uma indignação de É ver isso. verdade. Aquilo né? ali tudinho, né? Agora, Poderia ter tem sido uma tão outra bom. foto dessa, que talvez ele consiga, é passar. uma foto quase que aérea, mais alta. Né? Bom, aqui Aí, a gente aí o volta. casarão, vamos lá. Aqui a gente volta para o casarão. Tá. Né? Então, esse é o estado que está o casarão por dentro. Hoje, isso aí. O casarão principal, aquele que a gente está de frente para o Instituto Santa Emília. Tá. Né? Então, ele está nesse estado. Acho que pode passar para o próximo. Construção legal, né? Ali, ó, uma das escadas na lateral desse casarão principal, você consegue perceber que realmente há muito o que fazer ali, né? Mas em termos de preservação de patrimônio, precisa ser substituído pelo mesmo que era de época. Exatamente. Aí, bom, o processo de restauração tem que seguir todas as diretrizes. Tem, não pode substituir por uma madeira que não era aquela madeira utilizada à época, então ele tem que preservar as características. Mais uma, Fábio. Olha só. Esse daí não é o casarão principal, mas é um dos apêndices que tem ali que poderiam ser utilizados por projetos sociais da prefeitura, fazer esse lugar ter vida. Né? Como a gente diz, é um lugar muito bonito para deixar de ficar desse estado. Né? Você estava falando que o casarão principal seria a moradia da família, vamos dizer, da detentora do Santa Emília, né? terreno, Do casarão. E ao lado haviam outros barracões que eram usados por trabalhadores. Provavelmente de uso da Talvez da esse fazenda, fosse um né? deles. Talvez esse fosse um deles. Ou de beneficiamento, de alguma coisa. Beneficiamento, guarda de maquinário. Vamos passar, Fabio, mais uma. Olha ali, você consegue lá, atrás da plaquinha da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Entendi. Né? Você vai conseguir perceber, olha, ele está até ampliando, olha lá. Essa Secretaria Estadual mantém de convênio com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Mas que belo convênio que deixa o imóvel nesse estado. Olha na janela, você está vendo a raiz? Estou vendo. Na janela? Exatamente. Essa raiz, ela sobe a quase 10 metros de altura. Ela vem da seringueira. Lá de cima. Olha só. E ela forçou o telhado, olha lá onde ela está. Né? Meu Deus do céu. Então ela forçou o telhado, enfim, uma simples poda de árvore que poderia ter sido Qualquer lugar do mundo preserva um negócio desse. São Vicente tem o engenho dos Erasmus, que até hoje, né, também, na época colonial, também até hoje. Você vai para aquele meio oeste norte-americano, cidadezinhas minúsculas, tem lá aquela carroça com a preservação do Velho Oeste. Aqui não tem uma coisa. Essa foto tem que ilustrar o trabalho da deputada para o governo do estado perceber como é que está a atividade da secretaria, né? Pode passar, mais um. É outro casarão. Esse está um pouco melhor, né? É um em frente, bem ao lado daquele outro ali. Lá já tem uma condição um pouquinho melhor, mas precisa de atenção, claro. Entendi. Mas precisa de atenção, exatamente. Eu acho que pode mudar para o próximo. Pode mudar. Essa foto é meio escura, mas dá para a gente ter uma noção ali do porque o que a gente quer ver tem esses dois primeiros aqui. Lá ao fundo, você consegue perceber que tem mais dois. E outras dependências. Né? Então, assim, não falta lugar em Guarujá para que você reforme esses equipamentos e coloque alguma coisa para funcionar ali. Exatamente. Porque para pagar aluguel, se você pode, além de preservar o patrimônio histórico, você ter aquele uso gratuito. Exatamente. Né? Vamos lá, mais um. Esse é o casarão, na lateral. É o casarão. Esse onde a gente está sentado ali agora. Né? Então, ali tem um terreiro ao lado, ele é mais alto e o casarão está ao fundo. Entendi. Né? Na próxima fotografia, você vai ver, acho que, olha ali o telhado como é que está. Esse é o do casarão principal. Esse é o casarão. Então, o forro do telhado vai precisar, claro, de ser substituído. Só. Caiu tudo aí. Então, é fruto de penetração de água, de chuva, foi estragando o imóvel com o tempo, sem que tivesse nenhum tipo de... Do jeito que está, não demora muito para tudo aquilo vir para o chão, né? Vamos passar mais uma, Fábio? Tem ainda? Aqui é um patrimônio histórico que a gente vai citar como os outros que já foram perdidos. Esse Hotel Orlandi, para você ter ideia, em 1900 final de 1920, do ano de 1920, né, os meus avós, eles tiveram a lua de mel aí. Entendi. E isso é onde é o hotel... O edifício sobre as ondas. Sobre as ondas. Né? E meus avós eles acabaram tendo a lua de mel nesse lugar. Poderia, de uma certa forma, nós perdemos tantos equipamentos, tanto patrimônio da cidade, né? Lugar bonito. Pode afastar um pouquinho a foto, Fábio, para a gente ver ela maior? Olha lá.
Tá até o anúncio, o Ah, anúncio lá, já da obra. é, Ó. da obra, né? Aqui, futuras instalações Futuras instalações do sobre as edifício ondas. sobre as ondas, né? E a última que passou a lua de mel já está indo embora ali. Já tá, Essa daí já acabou, né? A última a passar a lua de mel por Tá aí. certo. Caramba, olha só. Era um hotel, então, bonito, uma vista maravilhosa. Você sabe que Guarujá, ele ganhou um nome por conta de uma pedra que tem aí, uma pedra partida que tem ali mesmo, tem ali né? no Sobre as Ondas. E que todo mundo chama de Praia das Turas e não é Praia das Turas, é Praia do Guarujá. Praia do Guarujá. Apelidada de Asturas. É por causa da pedra. Por causa da pedra. Legal, legal. Uma vez uma pessoa tinha me falado essa história assim, eu não estava lembrando, mas é verdade. É isso aí. Praia do Guarujá por causa da pedra Guarujá. Mais uma, ainda tem aí, Fábio? Que os índios faziam churrasquinho ali, né? Dos agora inimigos. Agora são os farofeiros. Agora faz o churrasquinho é dos farofeiros. Esse casarão é uma... esse é o da praia também. É ao lado daquele que era da Secretaria de Turismo. Ah, tá. Esse também ficou abandonado, acabaram demolindo. Você olha uma estrutura linda dessa, qual cidade tem isso daí frente à praia? Em frente com a antiguidade que isso tem. Eu tirei várias fotografias, fora essa, tem outras fotografias de frente e de lado. Já, há uns 3 anos já tinha feito isso. Né? Porque eu estava percebendo que estava tomando um rumo de, olha, vamos deixar cair para passar o trator. E hoje, esses 2 imóveis, os 2, da Secretaria de Turismo e esse casarão, passou o trator para virar estacionamento de carro. Né? Então, e a visão que a gente está tendo é de quem está na areia do mar. Está no mar. Quem está na areia do mar. Isso, está na areia do mar. Estilo bonito de construção, né? Igualzinho da Secretaria de Turismo. Tem mais foto ainda, Fábio? Tem mais? Ainda tem. Esse eram os relógios que foram instalados em algumas cidades do Brasil e o Guarujá ganhou um relógio desse. Relógio de sol? Não é um relógio de sol, não. É um relógio mesmo. Um relógio, né? Tem uma fotografia que é uma gravura. Eu acho que talvez seja a próxima. Para a gente ter ideia de como era na Praia da Pitangueiras, isso. Na Praia da Pitangueiras também. E que também, assim, poderia ser um patrimônio. Você vai na Inglaterra, isso aí é patrimônio lá. E como? Né? É preservado um relógio em algum lugar. Aqui não foi preservado. Pontualidade britânica preserva todos quanto é relógio, inclusive exato. o Big Ben. Vamos lá. Tem mais foto ainda, Fábio? Essa é a praça numa visão tirada assim. de cima do edifício em frente, né? Então, aquela praça que tem aquelas conchas ali da Pérola do Atlântico, né? Então, aquelas conchazinhas estão ali, lá no meio da praça. Do lado esquerdo, acho que do nosso vídeo, eles ampliaram a praça, né? Então, ela demoliram a praça e ampliaram para aquela lateral. E aquela casa é onde hoje tem uma loja de biquínis, algumas coisas assim. Né? Então, é uma praça extremamente bonita para a cidade do Guarujá, né? Deveria ter sido muito preservada. Que foi totalmente descaracterizada. Foi cimentada. Tiraram tudo isso e passaram cimento em cima, né? Jogou o concreto e pronto. E teve alguém que teve uma brilhante ideia um dia, num desses governos para trás aí, de aterrar as fontes, né? Aterrar as fontes luminosas. Né? Você sabe que aqui em Vicente de Carvalho, duas estruturas que poderiam ser preservadas. O coreto da Praça 14 Bis, que tinha o coreto lá. Isso. Né? E outra tinha uma fontezinha luminosa também, aqui onde era o... como é que chama? Tem um Habib's, antes era Bar da Esquina ali. É onde tem aquela pracinha onde estão as abelhas. Hoje... Então, ali também era um lugar que poderia ter sido preservado. Ainda tem foto, Fábio? Tem mais? Ali era o relógio, para você ter ideia de como era lá em cima. Então, era o relógio da torre. Aí nós terminamos a nossa viagem de volta para o passado. Então, né? Tem mais foto ainda, Fábio? O casarão. Então, esse é o casarão do Instituto Santa Emília, o casarão Santa Emília. Esse é o objeto de toda essa nossa conversa aqui. Olha a riqueza histórica que o Guarujá tem ali na Adhemar de Barros, ali no comecinho ou final, do jeito que preferirem. Onde funciona do lado da FEBEM ali. Para uma pessoa que tem um mínimo de bom gosto, você já consegue imaginar um caminho desse, muito bem feito, sabe? Com com paisagismo, com flores, mata, com arquitetura, né? com tudo. Todo o conteúdo ali para você, uma aula de ciência e história ao mesmo tempo. Exato. Lugar muito bonito. Essa é a última, Fábio? É a última. Essa é a última. Que bacana, cara. Que legal. E que bom ter essa preocupação, né? Que bom que você tem essa preocupação. E como faz falta esse tipo de preocupação aí no contexto geral da cidade, né? Eu sei que você também, com todo o direito que todo cidadão tem no planeta,
e aqui não seria diferente. Você tem suas intenções também eleitorais, né? Por isso está se lançando aí numa pré-candidatura. Sim, pré-candidato. Pré-candidato a vereador. Como é importante ter pessoas aí no mundo cívico, aí, no mundo real, assim, se preocupando com essas coisas que parece fruto que vai ficar, fruto só de uma memória. Exato, assim, mas... porque passa desapercebido pela cabeça de muitos políticos questões como essa, né? Então tem N questões que a gente poderia estar abordando que seriam prioritárias para a cidade, mas que a gente vê que elas não são prioritárias. Uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que traga a perspectiva de um futuro, que cidade que eu quero daqui 30, 50 anos. Exatamente. Né? A gente pode pensar numa cidade muito ruim se estiver mantendo algumas situações que a gente vem mantendo hoje, né? Mas o patrimônio histórico é aquilo que serve de âncora para um apego de amor à cidade, né? Então isso seria interessante para a gente aqui. A gente está vivendo uma época, né, de revisão aí de valores, né, em função dessa pandemia, de todo esse pandemônio, né, que aconteceu no ano 2020. Mas é importante isso, né, revisar os valores, mas sempre preservando aí aquilo que a gente tem de bonito para guardar, né? Você vê um período, uma casa de uma fazenda de cana-de-açúcar do ano de 1864, quer dizer... não, de 1790, 1790, antes da independência. Antes da independência, né? Então a gente tem... tinha lá na Praia do Perequê, tinha aquela tal da Casa dos Escravos, que também provavelmente era daquela família do Leomil, né? Ele tinha toda aquela região do Perequê, onde os navios paravam na Praia do Perequê, pela facilidade do mar ser calmo e tal. Também foi destruído, virou supermercado. Pois é. Né? Então a gente tem uma história muito ruim em Guarujá, extremamente ruim. Com relação aos nossos patrimônios Com relação históricos. ao patrimônio histórico. Né? Então, tá na hora fica aqui o apelo para quem assiste a gente, para que tenha essa percepção de que Guarujá tem história. Tem uma belíssima história. Né? Quem pode dizer hoje que Guarujá, bater no peito e falar, olha, Guarujá, minha cidade, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Exatamente. Quem vinha para o Guarujá em 1800... final de 1800 para o começo de 1900, parecia que estava no Velho Oeste norte-americano, né? Uma cidade com igreja norte-americana, casarões belos. Foi a primeira, foi bem planejada e mal cuidada. E mal cuidada. Mal cuidada. Essa é a grande realidade. É porque até hoje, a cidade até hoje, ela não contém, e isso não é obra do cidadão mais pobre da sociedade, porque isso muitas vezes tem uma quadrilha da invasão no Guarujá, e é isso que a gente tem que chamar mesmo. Tem que chamar disso. Tem a quadrilha da invasão e isso não é fiscalizado nunca. Você quer dar atenção para aquele cidadão que realmente não tem condições e melhorar o local dele com saneamento, com energia, com água, né, com condições de vida. Você quer dar atenção para ele, mas assim que você começa a dar atenção para ele, ao lado surge mais 2 quilômetros de invasão. Exato. Então você não consegue dar atenção para ninguém, né? O Estado fica, como diz outro, tentando apagar incêndio com um copo d'água. Um déficit habitacional enorme, né, causado aí por toda essa ocupação desordenada. E a gente sempre fala, se construíssem 1.000 casas por ano, 1.000 casas populares por ano, ainda assim a gente ia precisar de uns 100 anos para zerar um déficit. Né? Fique João, eu queria te agradecer muito aí, João Paulo, pela entrevista e por todo esse relato que você fez. Boa sorte, fiquei no pé da deputada Márcia Lia, deputada estadual Márcia Lia, que é do seu partido também, do PT. partido do PT. Fique no pé dela para que ela consiga logo pautar que o governador consiga logo convencer o governador, né, que a indicação já é encaminhada direto, né? Sim. Que ela consiga logo convencer o governador a proceder o tombamento e também alguma perspectiva de restauração daquele casarão do Santa Emília. Obrigado pela entrevista. A gente te deixa um espaço para você dar uma última consideração. Muito obrigado, meu amigo Valdir. Então, na verdade, assim, o que a gente deseja mesmo é que todo aquele que assistiu a essa entrevista, que está podendo nos assistir, que tenha realmente... Nós temos um abaixo-assinado na internet, né? Quem quiser procurar esse abaixo-assinado, está lá, vamos salvar
o Santa Emília. Vamos Tá. salvar o casarão Santa Emília. Tá, Se colocar isso no Facebook, ou quiser me procurar no Facebook lá, é só colocar João Paulo, tá, né? Vai lá ver minha foto no perfil, já sabe quem é. tá. Né? E lá também tem esse abaixo-assinado. E a gente, quem engrossar fileiras Entendi. para essa causa, está engrossando fileiras para salvar A história a da cidade. memória da cidade, né? E é isso que a gente pede, né? Uma coisa simples e muito agradável. Legal. Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado a Muito todos. obrigado a você e parabéns por esse trabalho maravilhoso aí que você está fazendo em prol da história da cidade. Obrigado pela entrevista e obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.